Se os irmãos desejarem anotar o tema do discurso hoje, rejeite as fantasias do mundo e empenhe-se pelas realidades do reino. Quem fará esse discurso para nós é o nosso irmão Gideone Souza. O irmão Gideone terá a nossa atenção. Todos nós aqui, irmãos, estamos vivendo em uma era onde muitos gostam de chamar de a era da globalização ou a era digital. O que isso quer dizer, então, para nós aqui em termos bem simples? Quer dizer que todos nós aqui estamos conectados por um único aparelho e, por extensão, nós também estamos conectados ao mundo todo. Tanto é que, vez por outra, nós conseguimos obter informações de uma forma muito rápida, não é isso? Muito precisa. Informações do outro extremo do planeta Terra, sem nenhum problema. Algo talvez que já estamos pesquisando há muito tempo, ou talvez alguma pesquisa recente, algo que nós precisamos naquele momento. E é assim que funciona. A digitalização, nós temos que concordar que ela realmente teve um avanço essencial para a humanidade, em todos os campos, medicina, tecnológico e assim por diante. Mas, irmãos, o contrário também é verdadeiro. Sabemos de todas essas benfeitorias, por assim dizer. Mas a tecnologia também tem seus malefícios. Mas em que sentido? Vamos pensar aqui num exemplo bem simples. Vez por outra, nós gostamos de ver, talvez, aqueles vídeos bem rápidos, né? Com menos de 1 minuto, é isso? Mas quando nós não tomamos cuidado, aqueles vídeos com menos de 1 minuto, ele passa a ser 1 hora. Talvez 2 horas ou mais. Consome muito nosso tempo, né? Mas por que nos leva a isso? Porque talvez você esteja ali na sua casa pesquisando algo que há uma real necessidade, talvez um conserto doméstico, e os vídeos são tão pequenos que ele começa a criar uma ramificação, não é isso? De repente sai daquele assunto que você gostaria, que você digitou e entra em outro, e prende a nossa atenção. E assim vai, sucessivamente. E essas coisas, normalmente, elas trazem o quê? Muitas propagandas. Propagandas como TV, propagandas de livros, propagandas de filmes. Até aí tudo bem, né? Está tudo ok. Até gostamos de algumas coisas assim. Mas sem perceber, irmãos, pode ser que naquele momento também tem alguns vídeos que nos direcionem ou nos incentive ao quê? A como, por exemplo, obter riqueza de uma forma bem rápida, sem nenhum esforço. Talvez prenda a nossa atenção. Ainda mais longe, tem alguns vídeos que mostram, que a pessoa ela pode se envolver em qualquer tipo de atividade sexual, atividades imorais, e mais ainda, deixam bem claro que sem prestar contas para ninguém, sem ter nenhum tipo de responsabilidade. Ainda outros vídeos falam sobre poder, sobre fama. Mas o que nós queremos dizer com isso, irmãos? Que a partir do momento que nós começamos a nos concentrar nisso, o nosso coraçãozinho figurativo, ele faz o quê? Ele começa a trabalhar. E junto com o nosso coração, o que se mexe depois? A nossa imaginação. Começamos a ter fantasias com este tipo de conteúdo. E aparentemente, essas fantasias, ao primeiro olhar, pode ser que nos pareça inofensiva, sem problema nenhum. Até mesmo porque não temos o hábito de ficar olhando ali a todo momento. Que mal tem? Mas será que é assim que Jeová encara? Irmãos, Jeová, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, Ele se preocupa muito com cada um de nós que aqui estamos. E Jeová, Ele sabia que o ser humano, ou que a humanidade, iria chegar nesse extremo. Ia chegar numa situação
em que as trocas de valores iriam existir. Talvez a pessoa fazendo o que é errado e achando que está certo, que não tem problema nenhum. Então Jeová fez o quê? Nos deixou alguns princípios da Bíblia, para darmos atenção. Mas para falar sobre o quê? Sobre a realidade do pecado, ou sobre a realidade que o pecado pode nos levar. Querem ver um texto bem conhecido? Por favor, veja aí a carta de Tiago. Carta de Tiago. Se os irmãos olharem o capítulo 1, os versículos 14 e 15 nos ensinam o seguinte: mas cada um é provado ao ser atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, quando se torna fértil, dá à luz o pecado. E o pecado, quando consumado, produz a morte. Então, a partir de agora, vamos prestar bastante atenção na seguinte frase: realidades do pecado. Aqui Jeová deixou claro nesses textos, ou nesses 2 versículos, que tudo tem uma consequência. Toda ação tem uma consequência, quer é positiva ou negativa, mas nesse caso aqui é negativa. Diz que pode produzir a morte. E nós vamos ver agora, irmãos, a partir desse momento também, 3 exemplos de pessoas, mas nós vamos falar aqui de pessoas que eram perfeitas, ou pelo menos 2 situações onde as pessoas eram perfeitas. E por um instante, se deixaram a levar por fantasias. Deixaram que esse desejo dos olhos, como o Tiago disse aqui, desenvolvesse no seu coração. E também nós vamos ver as consequências que cada um deles obteve. Vamos falar do primeiro, que é o mais destacado de todos, que é o próprio Satanás, o diabo. Irmãos, nós conhecemos bem, a história. Qual que era o desejo do diabo? O que ele mais queria? Ocupar o lugar, nada mais, nada menos, da pessoa mais poderosa do universo. Um lugar ímpar, único, que é de Jeová. Mas isso foi de repente? A Bíblia aqui, ela nos deixa usar agora a imaginação para um lado positivo. E nos dá a entender que não. Se lembram que agora há pouco nós falamos sobre o desejo dos olhos? Então, qual é o quadro que nós conseguimos fazer agora? Pode ser, irmãos, que em determinados momentos, Satanás, o diabo, ele tinha ali um acesso, antes de pecar, ao lado de Jeová. E ele via todos os movimentos do nosso Criador. Ele estava perto ali dos anjos. E o que mais chamava a atenção dele? Ele percebia que os anjos, a todo momento, como a Bíblia diz, chegavam até Jeová, lhe rendia honra, não é isso? Glória. Elogiavam a Jeová, cantavam para Jeová, e o diabo olhando, na espreita. Olhando, vendo o quanto era importante aquela posição. E a Bíblia também fala que, através disso, ele começou a ficar o quê? Presunçoso, orgulhoso, se achando, talvez melhor do que os outros anjos que ali estavam, mas ele queria muito aquilo para ele. Ele desviou o olhar? Não, não desviou. Continuou olhando. Ele viu o propósito da humanidade. Ele viu que depois que a terra estivesse completamente cheia, que os humanos voltariam também a sua atenção para Jeová. E ele continuou olhando. Até que chegou um momento que ele não aguentou mais. E ele fez o quê? Ele pecou contra Jeová. E qual que foi a dura realidade dessa ação? Vamos ver em parte aqui o livro de Apocalipse, por favor. Capítulo 20. Apocalipse 20. E o versículos de 1, 2 e o 3, por favor. Vi um anjo descer do céu com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele pegou o dragão, a serpente original, que é o diabo, e Satanás, e o prendeu por 1000 anos.
E o lançou no abismo, fechou o abismo e o selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos tivessem terminado. Depois disso, ele terá de ser solto por um pouco. Na continuação aqui do versículo, veja o 10, por favor. E o diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Essa é uma visão, não é isso que João teve? Sobre o que vai acontecer com o diabo. Logo após os 1000 anos que nós tanto esperamos. Ou até antes disso, né? O prometido novo mundo de Jeová. Então essa ação do diabo teve um resultado irreversível, irmãos. Não tem como voltar atrás mais, porque ele é perfeito. Ele quis errar. E a sentença dele vai ser a destruição. Vamos falar agora do segundo exemplo, também, até para o nosso tempo, né? Para a gente dar tempo aqui de visualizar bem o que Jeová quer nos ensinar hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro casal, Adão e Eva. O diabo ele sempre tentou, não é isso? De alguma forma trazer atenção para si. E ele queria a todo custo que a humanidade realmente desse as costas para Jeová. Ele queria mostrar para Jeová que os humanos não seriam capazes, né? Não estariam à altura da adoração do nosso Criador. Aí o que ele fez? Ele foi até Eva, não foi isso? Usou ali um animal para sussurrar no ouvido de Eva. Mas antes disso, ele viu que Jeová tinha dado uma ordem a ela, ao casal, né? Adão e Eva. Porque ali, irmãos, esse casal, eles tinham tudo. Uma vida maravilhosa, não é isso? O solo era abençoado, saúde perfeita, os dois eram muito bonitos, né? Pense só a pele. Vamos usar também agora a nossa imaginação. Mas, de repente, por um ato egoísta, Eva também se deixou levar. O que ela fez? Ela fantasiou. Ela deu ouvido para o diabo. Agora, pense só na cabecinha de Eva, talvez ali naquele momento. Talvez ela tenha pensado o seguinte: olha, eu vou comer desse fruto porque eu já estou cansada de dar satisfação. Então eu vou ser poderosa daqui para frente, eu sei o que é bom, vou saber o que é mal. Está tudo certo. A partir de hoje, sou dona de mim. E por extensão, ela convenceu o marido e fez com que ele comesse. Qual foi o resultado? Qual foi a realidade desse pecado? Os dois foram expulsos do jardim, não é isso? Irmãos, agora vamos imaginar o casal, Adão e Eva, saindo daquele jardim, sem as bênçãos de Jeová. A situação começou a apertar para eles, não é? Não tinha mais as bênçãos, não tinha mais a atenção de Jeová. E a partir daquele momento também, Adão teve que trabalhar muito. As coisas começaram a mudar constantemente, a família crescendo, as dores do parto vieram. Mais ainda, pensem só quando o casal olhou um para o outro de frente e viu que a palavra tempo estava alcançando os dois. O desespero, não? Talvez as mudanças na pele, na feição, eram tão bonitos, né? E olhavam ali atrás, aquele jardim, o jardim estava protegido. Não tinha mais o que fazer. E o que aconteceu? Infelizmente, morreram, pecaram contra Jeová, e não tem mais chance de ressurreição, de dar continuidade naquela família terrestre, né, que eles sabiam que iria existir. Mais um exemplo, que é o terceiro e último, os anjos. Os mais antigos aqui se lembram muito bem daquela figura onde os anjos estão, né, ao alto nas nuvens, olhando as belas mulheres se banharem. Aí começaram também a olhar, até que não aguentaram, não é isso? Vieram para a terra, se materializaram, tiveram relação, dessa relação filhos. E o restante da história nós já sabemos. Foi uma catástrofe na humanidade. Tanto é que depois Jeová trouxe o dilúvio. Mas eles voltaram para o céu.
Mas que condição? Na mesma que o diabo, aguardando o momento certo de serem destruídos. Meus queridos irmãos e irmãs, o tempo ele passou. Essas coisas já aconteceram. O diabo ele já sabe que não tem mais nenhuma chance. Ao longo da história, foi provado que o ser humano pode sim ser leal a Jeová. Mas ele desistiu? Não desistiu dessa sua ganância. Tanto que é, mais do que nunca, irmãos, ele sabendo que está vivendo aí na corrente do tempo, onde a Bíblia diz que é o fim, ele está fazendo de tudo para poder arrastar a maioria dos humanos, mas principalmente nós que conhecemos a Jeová. E ele tem usado as mesmas armas, as mesmas palavras, que é orgulho, inveja e ganância. E uma artimanha que ele tem usado com benefício maior para o lado dele hoje em dia é o materialismo. Infelizmente, o luxo ele custa caro. Não que seja errado ter dinheiro, ter luxo, não é isso. Mas as prioridades, sim. E talvez para manter uma vida de luxo, a pessoa precisa fazer o quê? Se envolver no sistema. E quando nós nos envolvemos demais com o trabalho, o que deixamos de lado? A nossa espiritualidade, de cuidar dela. Só a nossa? Que somos casados? Não, da nossa família. Que somos anciãos? Da nossa congregação? Dos nossos irmãos? Então tudo fica em segundo, terceiro plano. E às vezes não percebemos, porque aparentemente a vida ela está como? Está boa. Você olha ao lado, estou trabalhando bastante, mas olha, minha família está em sujeição. Não tem problema nenhum, não falta nada. É como se nesse momento a pessoa estivesse blindada, não é isso? Fosse inalcançável, como se o tempo imprevisto não existisse. Mas qual é o conselho que Jeová nos dá, melhor dizendo, sabendo que o diabo ele usa isso? O que Jeová, irmãos, ao longo dos anos vem tentando incutir no nosso coração? A necessidade. Mas que necessidade? Satisfatória. Uma necessidade satisfatória. Em outra palavra, contentamento. Veja, por favor, o livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Os versículos de 6 a 8. De fato, há grande ganho na devoção a Deus, junto com o contentamento. Pois não trouxemos nada ao mundo, nem podemos levar nada embora. Assim, tendo o que comer e o que vestir, estaremos contentes com isso. E quando nós voltamos um pouquinho mais à Bíblia, ali no livro de Provérbios, no capítulo 18, Salomão ele tinha um sentimento de causa muito grande nesse assunto. Ele tinha propriedade quando se falava da palavra dinheiro, não tinha? Ele foi um homem muito rico. E o que ele disse ali no capítulo 18? Ele falou, olha, o dinheiro, infelizmente, ele é enganoso, né? Ele até usa-se um ar de frustração. Porque ele teve tudo, mas ainda lhe faltava algo, que era uma satisfação real, que era a aprovação de Jeová. E o diabo ele não se cansa, irmãos, porque ele sabe da nossa tendência. Ele trabalha nos lugares, né, de uma forma diferente. Ele olha para cada um de nós aqui, ele sabe o nosso sorriso, o nosso semblante, quando estamos bem, quando não estamos, o que estamos olhando, o que está nos atraindo ou não. E ele usa o quê? Tudo isso contra nós. Mas ainda voltando ali à tecnologia, esse é com certeza é um dos artifícios mais usados por ele, é a imoralidade sexual virtual, né, irmãos? Infelizmente tem lançado muitos mesmo. A pessoa ela fica muito tempo envolvida ali em sala de bate-papo, conversando com o sexo oposto. Aí, de repente, essas conversas, elas saem dali de trás da tela e já viram o quê? Já viram algo real, né? Começam a se tocar
E dali para frente, já sabemos o que acontece, o resultado. E a realidade do pecado, numa condição como essa, é o quê? É uma desassociação. Irmãos, imagine só a tristeza que Jeová sente. Porque quando nós pecamos, irmãos, ou nos deixamos levar pelo pecado, claro que somos imperfeitos, e Jeová conhece as nossas possibilidades e circunstâncias de cada um individualmente. Mas a realidade do pecado, ela ultrapassa essas barreiras. Porque não atinge só o cônjuge inocente, atinge Jeová, atinge a nossa congregação, os nossos amigos, né, que nós tanto amamos, temos tanto convívio. Nós temos muito a perder. Então a orientação que nós temos hoje é de ocupar a nossa mente em coisas que sejam saudáveis. Como, por exemplo, nos empenhar cada vez mais pelo reino. Isso sim, irmãos, vale a pena. Isso sim é real. Já há muito tempo nós estamos imaginando as nossas expectativas corretas, elas serem realizadas, não é? Cada um que aqui está, irmão, sonha lá no novo mundo, ou melhor, no novo sistema, talvez alguma coisa que você gostaria muito que acontecesse, aquele galinho de esperança que você tem. Isso é uma realidade. Cristo no céu já está há muito tempo reinando. É uma realidade, é um governo que nós estamos debaixo dele já há muitos e muitos anos. E tudo visando o quê? O nosso benefício. E Jeová, irmãos, vez por outra, ele coloca aqui para nós muito trabalho, não é isso? Quando nós, por exemplo, olhamos ali o anuário, ou alguma publicação mostrando a organização de Jeová a todo vapor, tudo isso é devido a quê? Ao nosso benefício próprio. Ocupar realmente a nossa mente naquilo que nos satisfaz, de modo pleno, que nos ajuda a ver as coisas de uma forma diferente. Nós temos, irmãos, vez por outra, pensar em alguma profecia que você gostaria muito que se realizasse. Por exemplo, Apocalipse 21, 3 e 4. A gente lê tanto para as pessoas, não é isso, no campo? Decore salteado, até as crianças sabem. Mas será que eu tenho tempo para meditar nessas palavras? A fundo. Enxergar por detrás do que Jeová quer nos ensinar. Ler a Bíblia de uma forma mais enfática. Olhar para o nosso Criador como uma pessoa que se estivesse ao nosso lado. Porque a nossa vida, ela muda a todo momento, não é isso? E textos assim como esse, a gente só sente na pele mesmo quando está passando por alguma situação aflitiva. Lá em Isaías não fala que no novo mundo ninguém vai estar doente mais? Já lemos muitas vezes esse texto. Mas quando você está doente, você não pensa nele de uma forma diferente? Claro que pensa. Jeová, ele trabalha, né, o nosso emocional com todo carinho, para que consigamos entender, irmãos, o que realmente está acontecendo. Sendo assim, meus irmãos, vamos nos empenhar, vamos nos esforçar cada vez mais a estar focado na organização, a ajudar as pessoas do nosso território a ter essa mesma esperança que nós temos, de um paraíso terrestre, de algo que não é fantasioso. Nunca se esqueça que quando você está no serviço de campo, é claro que, primeiramente, queremos ensinar as pessoas. Mas lembre-se também que você está sendo ensinado, que você está sendo ensinada. Talvez você está na quadra, não consegue falar com ninguém, mas fale com seu companheiro, com a sua companheira. Aproveita ali para se fortalecer. Talvez tenhamos mais tempo na pregação do que aqui na congregação. Vemos, né, do trabalho, às vezes tomamos já um banho, né, bem rápido para estar presentes na reunião. E assim que acaba, estamos ali, né, cansados. Mas tente desfrutar o máximo possível da companhia de cada um dos irmãos que aqui estão. E vamos, sim, irmãos, nos esforçar, seguir os exemplos desses nossos irmãos, por exemplo, que estão ali no corpo governante já por décadas, à frente da obra. Esses nossos irmãos já provaram tanta coisa, na verdade. A biografia deles é tão encorajadora. Alguns de nós até usam a seguinte frase: puxa vida, né? Eu não teria coragem, eu não aguentaria tanto. Mas eles aguentam sim, irmão. Sabe por quê?
para mostrar para nós que é capaz, sim, nesse sistema completamente injusto, vivemos de acordo com a expectativa de Jeová. E é claro que o acerto de contas com a humanidade está chegando. Mas vai chegar um momento, irmãos, que as pessoas que estão sonolentas em sentido espiritual vão acordar sim para uma dura realidade. E qual vai ser a situação? Vamos ver, por favor, o último texto dessa noitinha. Veja, por favor, Isaías, capítulo 29, e o versículo é o 8. Sim, será como quando alguém com fome sonha que está comendo, mas acorda com fome. E como quando alguém com sede sonha que está bebendo, mas acorda cansado e com sede. Assim acontecerá com a multidão de todas as nações que travam guerra contra o monte Sião. Irmãos, nós estamos vivendo ainda numa época favorável. Vamos tentar de todas as formas ajudar as pessoas a despertar desse sono. Vamos ajudar as pessoas a verem, irmãos, que logo esse sistema está passando e falta muito pouco. Que tudo aquilo que a Bíblia prometeu vai se cumprir e já está se cumprindo em sentido espiritual. E é uma bênção cada um de nós que aqui estamos ter o privilégio e oportunidade de presenciar tudo isso. E é claro, irmãos, que tudo que nós fazemos, todo esse nosso empenho é direcionado a Jeová, o nosso Criador amoroso. E queremos muito, não só aqui com os nossos irmãos, mas na medida do possível que as pessoas também aí fora aprendam e saibam que Deus é Jeová e somente Ele, irmãos, vai acabar e solucionar com todas essas dificuldades que nós estamos vendo nesse sistema. Obrigado, irmãos. Certamente somos muito gratos ao nosso grandioso instrutor Jeová Deus, né? Que Ele é o dador dessas matérias, desse alimento tão precioso, para que nós possamos continuar firme, fazendo a sua vontade. Queremos agradecer muito ao nosso querido irmão Gideone, que proferiu essa matéria para nós. Em nome da congregação, agradecemos ao irmão. A reunião se prossegue. E gostaríamos também de lembrar aos irmãos que próximas semanas também teremos palestras bíblicas, assim como essas, todos estão convidados. Vamos dar sequência à reunião, para isso nós convidamos nosso irmão Brás Lopes. Queremos dar boas-vindas a todos os presentes, é um grande prazer estarmos juntos para mais essa reunião. Para mais esse estudo da revista Sentinela, né? E para nós darmos início a esse estudo, convidamos os presentes, aqueles que puderem ficar em pé, para juntos entoarmos um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 56, baseado em Provérbios 3, 1 e 2. Faça da verdade a sua vida. Vamos cantar todos juntos.
Hoje nós vamos considerar juntos o estudo 14 da Sentinela de abril de 2024. O tema é: continue fazendo progresso. O texto básico é Hebreus, capítulo 6, o versículo 1. Avancemos a madureza. Qual é o objetivo desse estudo de hoje para todos nós? O objetivo é nos ajudar a ver o que precisamos fazer para pensar e agir de acordo com a vontade de Jeová, e assim tomar decisões sábias. Como nós podemos fazer isso? Durante o estudo, nós também iremos responder algumas perguntas. Por exemplo, o que significa se tornar um cristão maduro? Como podemos crescer em sentido espiritual? E por que não devemos ser autoconfiantes? São perguntas que serão respondidas nessa consideração. Queremos convidar todos os presentes a participarem com seus comentários. Fiquem à vontade para levantar suas mãos, expressar aquilo que vocês prepararam durante a sua preparação do estudo, né? Talvez os irmãos encontraram uma matéria muito boa lá que pode nos ajudar também com seus comentários. Lembrando que os nossos comentários nos edificam, né? Edificam nossos irmãos, fortalecem, e muitas vezes é a resposta às nossas orações, né? Então não deixem de participar. Se faz algum tempo que você não participe, se esforce para participar hoje, né? Temos certeza que será muito bom. Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos é o nosso irmão Takeshi Kanada. Vamos então ouvir inicialmente a leitura do parágrafo 1. Para um casal, poucas coisas trazem tanta alegria quanto o nascimento de um filho. Embora os pais amem muito seu bebezinho, eles não esperam que ele continue assim para sempre. Na verdade, se isso acontecesse, eles ficariam muito preocupados. Da mesma maneira, embora Jeová fique muito feliz quando começamos a aprender sobre ele, ele não quer que continuemos como criancinhas em sentido espiritual. Em vez disso, ele quer que nos tornemos cristãos maduros ou adultos. A pergunta do parágrafo 1: o que Jeová espera que façamos? Vamos ouvir aqui, irmã Selma. Ele não quer que continuemos criancinha em sentido espiritual. Em vez disso, ele quer que nos tornemos cristãos maduros ou adultos. Isso, obrigado, irmã. Aqui até uso uma ilustração, né, bem interessante. A importância de amadurecermos, né? Irmã Simone? Que é uma alegria para os pais quando os filhos nascem, né? Só que, embora os pais amem muito esse bebê, ele pequenininho, eles não esperam que ele continue assim para sempre, mas que ele se desenvolva. É bonitinho, pequenininho, né? Mas a gente quer que cresça, né? É isso mesmo. Então, se não cresce, preocupa, né? E essa ilustração nós vamos usar durante esse estudo. Nós vamos entender a importância tanto do crescimento de uma criança, né? Vai comparar com o crescimento espiritual no decorrer desse estudo. Vamos então ao parágrafo 2. Para ser um cristão maduro, o que precisamos fazer para nos tornar cristãos maduros? Por que o alimento espiritual é tão importante para o crescimento espiritual? E por que devemos evitar o excesso de confiança? Neste estudo, vamos responder a essas perguntas. O que vamos ver neste estudo? Nós temos aqui 4 perguntas, né? Quem gostaria de citar essas perguntas? Vamos ouvir a irmã Aparecida lá atrás. O que significa ser um cristão maduro? E o que precisamos fazer para se tornar cristãos maduros? E por que o alimento espiritual é tão importante para o crescimento espiritual? E por que devemos evitar o excesso de confiança? Obrigado, irmã.
Então essas perguntas serão respondidas a partir de agora, né? Vamos ao primeiro subtítulo? O que significa ser um cristão maduro? Vamos ouvir a leitura do parágrafo 3. Bíblia, o termo grego traduzido adulto também pode significar maduro, perfeito ou plenamente desenvolvido. Assim como um bebê continua crescendo até se tornar adulto, nós também devemos continuar aumentando nosso amor por Jeová. Dessa forma, nos tornamos cristãos maduros. E mesmo depois disso, precisamos continuar progredindo. Todos nós, incluindo os jovens, podemos ser espiritualmente maduros. Mas o que faz um cristão ser maduro? O que significa se tornar um cristão maduro? Irmã Delmira? Aqui usou a ilustração do bebê, né? Assim como o bebê continua crescendo a ser adulto, então nós devemos também continuar aumentando o nosso amor por Jeová, né? Dessa forma, nós continuamos cristãos maduros e depois disso precisamos continuar progredindo. E todos nós, incluindo os jovens, podem crescer espiritualmente maduros. Isso, obrigado, irmã Delmira. Muito bem. Moncaio? Um trecho do livro Beneficice cita algo interessante sobre o texto de 1 Timóteo 4,15. Ele diz que se você está apenas começando a seguir o caminho da verdade ou já é um cristão maduro, deve sempre estar interessado em progredir. Isso mesmo. Obrigado, Moncaio. É interessante que nós vamos falar mais sobre esse ponto mesmo, mais à frente também. Irmã Vânia? O livro de Provérbios, capítulo 1, 4 ao 5, lá ele diferencia o maduro do imaturo. O imaturo é um inexperiente, é um jovem. E uma pessoa que está começando a vida, que não tem experiência na vida ou num conhecimento o qual ele está adquirindo a princípio. Agora, já uma pessoa madura, ela age com prudência. Prudência é perspicácia, com entendimento, com conhecimento, com experiência. E isso só adquire com o tempo, com o estudo. Isso, exatamente. Obrigado, irmã Vânia, pelo seu comentário também. Vamos ver então o que faz um cristão ser maduro? Parágrafo 4. O cristão maduro faz tudo o que Jeová espera dele. Ele não faz apenas as coisas que quer ou que gosta. É claro que por causa da imperfeição ele vai cometer erros, mas mesmo assim, um cristão maduro mostra no seu dia a dia que pensa e age de acordo com a vontade de Jeová. Ele vestiu a nova personalidade e se esforça para pensar cada vez mais como Jeová. Ele aprendeu a tomar boas decisões porque sempre leva em conta as leis e princípios da Bíblia. Por isso, ele não precisa de uma longa lista de regras para saber o que fazer. E quando toma uma decisão, ele se esforça para cumprir com o que decidiu. O que um cristão maduro faz? Irmã Ana Laura? Um cristão maduro, ele mostra no seu dia a dia que pensa e age de acordo com a vontade de Jeová. Ele se esforça para fazer cada vez mais como Jeová, né? Para pensar como ele. Ele aprende a tomar boas decisões porque ele sempre leva em conta as leis e princípios da Bíblia. E é claro que, por ser imperfeito, ele vai cometer erros, mas ele se esforça para cumprir o que ele decidiu, o voto que fez a Jeová. Muito bem, obrigado. Ainda irmã Giovana? Em 1 Coríntios 9, 26 e 27, também Paulo falou um pouco sobre como é ser, o que significa ser um cristão maduro. Ali ele mostra que nós temos que dominar nossa carne imperfeita, em vez de permitir que ela mande em nós e nos domine.
E Paulo se obrigava a fazer o que era certo, mesmo quando ele não tinha vontade de fazer isso. Isso também faz parte de ser um cristão maduro. Muito bem. Obrigado, irmão. Vamos ao parágrafo 5. Por outro lado, um cristão que não é maduro pode se tornar vítima da esperteza de homens e de artimanhas enganosas. Ele facilmente acredita naqueles que espalham notícias falsas e boatos, e até pode ser enganado por apóstatas. O cristão que não é maduro pode sentir inveja dos outros, criar brigas dentro da congregação, se ofender facilmente ou cometer um pecado grave. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 14 e 15. Carta aos Efésios 4, 14 e 15. Vamos pedir para a irmã Rosângela ler para nós? Então, não devemos mais ser crianças, jogadas como que por ondas e levadas para lá e para cá por todo o vento de ensinamentos, pela esperteza de homens, pela astúcia de artimanhas enganosas. Mas, falando a verdade, cresçamos em todas as coisas, por amor, em direção àquele que é a cabeça, Cristo. Obrigado, irmã, pela leitura. O que pode acontecer com um cristão que não é maduro? Irmão Lucas Rafael? Então, um cristão que não é maduro, ele pode se tornar vítima da esperteza dos homens e das artimanhas enganosas. Na era que nós vivemos da tecnologia, tem se tornado muito comum as fake news, né, que são espalhadas pelas redes sociais. Então, o cristão maduro tem que ponderar se aquela informação que ele está vendo é verídica. Né? Nós passamos, por exemplo, por uma pandemia recentemente e amplamente era divulgado informações falsas constantemente. Né? E a organização, inclusive, nos alertou quanto a isso. Né? Diversas vezes, por diversas cartas, a organização continua nos alertando nos dias de hoje sobre essas fake news. E também esse cristão que não é maduro, ele pode sentir uma inveja dos outros ou criar intrigas dentro da congregação, às vezes por se ofender facilmente ou cometer um pecado grave. Isso, muito bem. Obrigado, irmão Lucas. Ainda, irmã Jane? Ainda falando sobre notícias falsas, né? O artigo Como se proteger de informações falsas nos ajuda muito sobre isso, né? Lá diz que nós devemos tomar cuidado com informações falsas e também nos mostra como a gente pode se proteger dessas informações. Devido hoje à internet, né? Podemos então receber falsas informações e, infelizmente, acabar também divulgando essas informações falsas. Então, a revista ela deixou claro que devemos nos proteger por não acreditar em tudo que vemos e ouvimos, devemos avaliar a fonte e o conteúdo, sermos guiados pelos fatos e não por nossas preferências, e também interromper a circulação de desinformação. Porque antes de nós, então, divulgarmos uma informação falsa ou encaminhá-la, nós devemos verificar se ela é verdadeira, se a fonte é confiável, pois, infelizmente, às vezes, irmãos e amigos podem, assim, até mesmo sem má intenção, passar informações falsas por e-mails, pelas redes sociais. Então, nós não devemos confiar numa notícia se não pudermos conferir de onde ela veio. Lá em Êxodo 23:1, a Bíblia deixa bem claro que não espalhe uma notícia falsa. Isso. Obrigado, irmã Jane. É um cuidado que nós precisamos ter, né? Cuidado com aquilo que nós transmitimos. Muito importante. Vamos ao parágrafo 6. Como já vimos, a Bíblia compara o processo de crescimento espiritual ao processo de crescimento físico. Uma criança não tem nenhuma experiência na vida, por isso ela precisa da proteção e da orientação de um adulto. Por exemplo, uma mãe segura a mão da sua filhinha quando atravessam a rua. Depois de um tempo, a filhinha cresce e já consegue atravessar a rua sozinha. Mesmo assim, a mãe dela sempre vai lembrá-la
de olhar para os dois lados e ter cuidado com os carros. Quando a filha se torna adulta, ela já sabe como evitar perigos assim. Da mesma maneira que uma criancinha precisa de ajuda de um adulto para evitar um perigo, precisamos da ajuda de cristãos maduros para saber tomar boas decisões e evitar qualquer coisa que prejudique nossa amizade com Jeová. Mas quando nos tornamos maduros, já sabemos tomar boas decisões baseadas nos princípios da Bíblia e na maneira de pensar de Jeová. Com o que podemos comparar o crescimento espiritual de um cristão? Aí nós temos uma imagem que pode ajudar em nosso comentário, né? Irmão Lucas? É na maneira como uma mãe lida com sua filha. Enquanto ela é pequena, a mãe, ao atravessar a rua, ela segura a mão daquela criança. À medida que aquela filha vai acatando as suas instruções, vai ficando mais atenta, vai crescendo, a mãe já libera ela para passar a rua sozinha. E quando essa filha se torna adulta, ela mesma vai tomar suas decisões. E assim é Jeová, né? Jeová misericordiosamente nos dá boas instruções até que possamos ficar cristãos maduros, adultos espiritualmente. E mesmo assim, né, nós sabemos que devemos tomar cuidado, assim como um adulto pode ser atropelado, um cristão maduro também pode acontecer alguma coisa ruim com ele se ele deixar de prestar atenção nas normas de Jeová. Isso mesmo. Irmão Tiago? Isso está bem ilustrado na gravura que nós estamos vendo. Vemos os pais ensinando a filha, assim como aquela mãe que está ensinando ela a atravessar a rua, ou seja, ela está alcançando a madureza. E depois nós vemos ali, à extrema-direita, ela fazendo as suas pesquisas e o seu estudo sozinha, ou seja, ela está alcançando ali também a madureza, como nós vemos na ilustração de ela depois, já adulta, podendo atravessar a rua sozinha. Isso mesmo, então. Precisa haver esse progresso, né? Precisa haver esse amadurecimento, conforme nós vimos. Muito bom. Vamos ao parágrafo 7. Vai precisar de ajuda? Não. Até os irmãos maduros, às vezes, precisam de ajuda. Mas alguém que não é maduro, talvez queira que outros digam a ele o que fazer. Por outro lado, um cristão maduro pede ajuda de outros que têm mais experiência e sabedoria, mas reconhece que Jeová espera que cada um leve a sua própria carga. Um cristão maduro precisa da ajuda de outros? Irmã Aparecida? Com certeza. Afinal, somos todos imperfeitos, né? Falhas, então haverá situação que até os irmãos maduros vão precisar de ajuda, mas não aquela ajuda de dizer que ele deve fazer ou não, pois quem é maduro reconhece o princípio de Gálatas 5:6, onde Jeová espera que cada um leve a sua própria carga. Isso mesmo. Obrigado. Então, um cristão maduro, ele vai pedir ajuda quando? Como ele vai mostrar que ele realmente é maduro? Irmão Isaías? Ele vai buscar a ajuda de outros irmãos maduros, talvez para entender melhor aquele assunto, não é? Mas sabendo que a decisão final é dele, né? Então ele quer sempre levar em consideração os princípios da palavra de Deus. Isso. Irmão Tiago? Por isso, mais uma vez salientando, é muito importante fazermos pesquisas e estudarmos para nós sabermos tomar as decisões. Às vezes precisamos da ajuda mesmo de cristãos maduros e recorremos até anciãos, mas temos que tomar cuidado para não fazer essa pergunta sobre que decisão eu devo tomar.
Tivemos até uma reunião atrás falando a respeito sobre a saúde, sobre o sangue. Sabemos que ali envolve decisão pessoal. Casamento também envolve decisão pessoal. Assuntos assim é necessário muita pesquisa para se tomar uma decisão. Não é o ancião que vai tomar a decisão pela pessoa. Isso mesmo. Obrigado, irmão Tiago. Vamos ao parágrafo 8. Não existem duas pessoas exatamente iguais. Da mesma forma, os cristãos maduros têm qualidades diferentes. Alguns são sábios, outros são corajosos. Alguns irmãos são mais generosos e outros têm mais empatia. Por isso, dois cristãos que enfrentam a mesma situação talvez tomem decisões diferentes, mas baseadas na Bíblia. Isso acontece principalmente em questões de consciência. É por essa razão que eles não criticam um ao outro só porque as decisões que tomaram são diferentes. Em vez disso, eles se concentram em manter a união. Será que dois cristãos maduros têm que ser iguais? Irmã Edna? Então, mesmo servindo a Jeová, nós não somos iguais aos nossos irmãos. Porque os cristãos, mesmo eles sendo maduros, eles têm qualidades diferentes. Então, alguns talvez se destaquem por ser sábios, outros talvez se destaquem por ser corajosos, ou outros até mesmo por ser generosos, ou ainda outros por ter grande empatia, né, pela congregação e pelos seus irmãos da congregação. Então, dois cristãos que enfrentam situações, às vezes situações bem semelhantes, eles agem diferente, mas todas essas têm que agir baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Isso, muito bem. Irmã Natália? Os cristãos, eles mostram madureza por reconhecer que todo mundo é diferente, cada irmão tem uma qualidade diferente. E nós não devemos querer como que fazer o nosso irmão engolir a nossa decisão, né? Cada um toma a sua decisão pessoal e a gente tem que respeitar a decisão de cada irmão. Conforme Romanos 14:10 diz que nós não devemos julgar também as decisões que os nossos irmãos tomam, porque algumas decisões são de consciência. Então, nós temos que respeitar isso. É assim que nós vamos mostrar que somos maduros. Isso, obrigado. Irmão Vanderlei? Algo em que podemos aplicar essa questão da consciência foi essas mudanças recentes que tivemos na organização. Por exemplo, alguns irmãos usar barba, outros irmãos podem vir para a reunião sem gravata. As irmãs usar calça. Essa é uma decisão pessoal. Mas é uma orientação que foi passada pelo escravo. Ele disse que pode ser feito. Então, se eu passo a criticar esses irmãos pelo fato de, não, por exemplo, não uso barba, mas vou criticar quem está usando barba, é uma decisão pessoal do irmão. O irmão vai para o campo de calça comprida, ou vai de saia. É uma decisão pessoal agora. Mas se eu critico, talvez eu esteja trazendo desunião para a congregação. E como é algo de consciência, e duas pessoas não são exatamente iguais, passa a ser uma decisão pessoal da pessoa. Isso. Maneira de respeitar a decisão do outro, né, irmão Israel? É interessante que o parágrafo traz a atenção, e isso acontece no dia a dia, especialmente todos nós somos imperfeitos, no entanto, todos nós estamos buscando a madureza, né? Então, o fato de tomarmos decisões diferentes não significa que nós não somos maduros, ou não significa que aquele determinado irmão não é maduro, né? Por ter tomado uma decisão diferente do que talvez a nossa, né? Existem situações diferentes, talvez um ancião, ele vai dar um conselho baseado na Bíblia, nas orientações da Bíblia, mas ele, de repente, ele não vive a mesma situação que o outro ancião. Talvez um ancião que é casado, o outro ancião que é solteiro, um ancião que tem filhos e o outro que não tem filho. Talvez cada um pense de uma maneira, mas
das duas formas estaria certo, né? Os dois estão fazendo a mesma, talvez por não vivenciar uma situação, ele pode pensar de maneira diferente, mas quando usa a palavra de Deus, você vai estar simplesmente procurando a paz, mantendo a união, não tendo divisões na congregação, porque nós como diz em 1 Coríntios 1:10, nós somos exortados a manter a união e não causar divisões na congregação. Então, às vezes, a forma que um age ou a forma que o outro age, se ele estiver baseado na palavra de Deus, nenhum dos dois está errado, né? Os dois são maduros, então é só mesmo uma questão de ponto de vista. Isso, exatamente. Então, tem coisas que é opinião pessoal, né? Opinião pessoal, cada um tem a sua, né? Então, às vezes eu, por exemplo, não me sinto bem de vir do salão sem gravata. Mas o outro irmão se sente bem. Não tem problema nenhum, né? Tem essa orientação. Eu me sinto bem de barba, outro irmão não se sente bem de barba. Não tem problema nenhum. A irmã se sente bem de calça, a outra não se sente bem. É uma questão pessoal, né? É uma decisão da pessoa. Então nós devemos respeitar e não criticar jamais, né? Senão estaremos indo contra as orientações de Jeová, e isso é sério, né? O que fazer, o que precisamos fazer para nos tornar cristãos maduros? Vamos ver o parágrafo 9. Com o tempo, toda criança se torna um adulto, mas o crescimento em sentido espiritual não é automático. Por exemplo, os irmãos em Corinto aceitaram a verdade, se batizaram, receberam o Espírito Santo e aprenderam muitas coisas com o apóstolo Paulo. Mas muitos deles ainda não eram maduros, mesmo depois de já serem batizados por alguns anos. O que podemos fazer para que isso não aconteça com a gente? Será que o crescimento espiritual é automático? Explique. Irmã Marina? Assim como uma criança, se ela não cultivar habilidades e competências dentro do seu período de infância e adolescência, ela não vai ter habilidades quando atingir a fase adulta. Um cristão, ele não vai atingir a madureza e achando que esse crescimento espiritual vai ocorrer de forma automática, né? Um exemplo que traz no parágrafo é dos irmãos em Corinto, né? Embora alguns eles se batizaram, eles receberam o Espírito Santo e aprenderam muitas coisas, eles, mesmo depois de bastante tempo de batizados, eles ainda não eram maduros. E o mesmo ocorre conosco, né? Assim como uma criança que ela precisa cultivar habilidades para se tornar um adulto maduro, nós também, em sentido espiritual, precisamos cultivar a nossa madureza. Isso, muito bem. Bom, Siqueira? Então, a madureza espiritual é diferente da madureza física, ali é automático, né? A madureza espiritual não é assim, a pessoa sempre vai precisar. A madureza espiritual não tem fim. O próprio Paulo mencionou isso, né? E muitos depois do batismo ainda precisam continuar sendo maduros em sentido espiritual. Batizar, tornar-se um cristão, tornar-se um testemunho de Jeová, não quer dizer que ele está totalmente maduro. Essa madureza é sempre contínua. Tanto é que Paulo fala lá em Coríntios 3:2, 1 Coríntios, que alguns ele precisam alimentar ainda com leite e outros com alimento sólido. Então isso quer dizer que a madureza não é igual, o crescimento espiritual não é automático, sempre vamos precisar da ajuda e sempre vamos precisar daquilo que a palavra de Deus nos orienta e nos diz. Obrigado, irmão Siqueira. O que podemos fazer então para que não também deixemos de desenvolver, ou deixemos de amadurecer em sentido espiritual? Vamos ver? Parágrafo 10. Para conseguir se tornar um cristão maduro, antes é preciso ter o desejo de fazer isso. O que amam inexperiência e que não querem fazer progresso nunca vão se tornar maduros. Nós não queremos ser como adultos que ainda dependem de seus pais para saber o que fazer. Em vez disso, cada um de nós tem a responsabilidade de crescer em sentido espiritual e fortalecer a amizade com Jeová. Se você ainda está se esforçando para se tornar um cristão maduro, ore a Jeová, para que Ele dê a você
tanto o desejo como o poder de agir. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias aqui na carta de Judas, no versículo 20. Judas 20. Vamos pedir para o irmão Daniel ler para nós. Mas vocês, amados, edifiquem-se na sua santíssima fé e orem com o Espírito Santo. Obrigado, irmão. O que precisamos fazer para nos tornar cristãos maduros? No Daniel Benfica? Nós podemos ver o exemplo de uma criança. Se ela começa a aprender as coisas, entra na escola, na primeira série, começou a aprender a ler e ela desiste, parar, se acomodar por ali, ela vai perder muitas coisas. Talvez futuramente ela não vai saber fazer uma conta e ela não vai saber lidar com algumas situações. A mesma coisa acontece conosco. Se nós começamos a aprender sobre Jeová e nos acomodamos, a gente não vai se tornar maduro para saber lidar com algumas situações. Nós temos que continuar a aprender sobre Jeová, continuar a estudar, a aprender, a fazer nossa leitura da Bíblia, para a gente poder nos tornar cristãos maduros. Isso, obrigado, irmão. O que nos ensina Provérbios capítulo 1, versículo 22 sobre esse aspecto? Sobre nos tornar cristãos maduros. Irmão Lucas? Pelo que nós meditamos aqui nessas palavras de Provérbios, Jeová deseja que a gente fique um cristão maduro, né? Até fazer uma pergunta: até quando vocês, inexperientes, amarão o inexperiente? Quer dizer, é a mesma coisa que um pai falar para o filho: meu filho, não vai crescer, não vai amadurecer, continua como uma criança. Então Jeová fica muito feliz quando nos esforçamos em se tornar um cristão maduro. E todos podem fazer isso. Isso mesmo. Irmã Adelaine? E caso seja um pouco difícil para nós isso, Filipenses 2,13 mostra que é da vontade de Jeová. E Ele vai nos dar tanto esse desejo como esse poder de agir. Isso, obrigado. Irmã Rosângela? É assim como uma criança, para crescer de forma saudável, ela precisa de se alimentar corretamente, e o prato também cresce à medida que ela cresce, né? Então, no caso do crescimento espiritual, ele aumenta na profundidade da palavra de Jeová. Quanto mais a gente se aprofunda, mais, assim por dizer, as vitaminas, né, de Jeová entram no corpo da gente, e o Espírito Santo nos faz lembrar o que a gente comeu. Isso nos ajuda a caminhar com Jeová, ou seja, nos princípios justos de Jeová nesse mundo doentio que a gente está vivendo. Isso mesmo. Irmã Rosana? Alguns até preferem ficar inexperiente porque eles não gostam de fazer o que Jeová deseja. Eles não querem obedecer a Jeová. Então é conveniente para eles. Exatamente. Esse é um ponto até no começo do parágrafo que fala, né? Antes é preciso ter o desejo de amadurecer. Se nós não tivermos o desejo, não adianta, né? Todos os irmãos podem incentivar, todos os irmãos podem tentar ajudar, os anciãos podem tentar ajudar. Se a pessoa não quiser, não tiver esse desejo de progredir em sentido espiritual, em amadurecer, não vai conseguir, né? Então, o primeiro passo é ter o desejo, né? Vamos ao parágrafo 11. Da plenitude do Cristo. Jeová também dá seu Espírito Santo para nos ajudar a ter a mente de Cristo. Além disso, Jeová inspirou a escrita dos 4 evangelhos para nos mostrar como Jesus pensava, falava e agia quando esteve aqui na terra. Por imitar a Jesus, podemos nos tornar cristãos maduros. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13. Efésios 4, do 11 ao 13. Vamos pedir para o Danilo ler para nós?
E ele deu alguns como apóstolos, alguns como profetas, alguns como evangelizadores, alguns como pastores e instrutores, para o reajustamento dos santos, para a obra ministerial, para edificar o corpo do Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento exato do Filho de Deus, o estado de homem adulto, alcançando a estatura da plenitude do Cristo. Obrigado, Danilo. Que ajuda Jeová dá para nos tornar maduros? Laurinha? De acordo com 1 Coríntios 2 ao 16, Jeová dá seu Espírito Santo para nos ajudar a ter a mente de Cristo. Obrigado, Laura. Obrigado pelo seu comentário. Isso mesmo. Irmã Elaine? Não. Irmã Evanúzia. Jeová também nos dá ajuda por meio dos nossos anciãos, né? Eles estão sempre prontos para nos orientar e nos ajudar a alcançar a madureza. Além disso, Jeová deixou escrito o exemplo de Jesus enquanto ele esteve na Terra. Então, quando nós estudamos, consideramos, né, conhecemos a maneira como Jesus agia e imitamos o que ele fazia, nós também conseguimos alcançar a madureza. Isso mesmo. Então, o segredo qual que é? A congregação tem os anciãos. Agora nós queremos amadurecer. Que passo nós precisamos dar? Os anciãos estão lá designados por Jeová para ajudar a congregação. Irmã Lerce? Cada um precisa desempenhar bem a sua parte. O cristão maduro, além de imitar o exemplo de Jesus, ele precisa querer entender bem a Bíblia. Ele precisa lê-la todos os dias, ter seu estudo pessoal, fazer adoração em família, entender por que Jeová diz que uma coisa é certa, a outra é errada. Assim, estudando, ele vai entender como Jeová pensa e o que ele pensa sobre os assuntos também. Isso mesmo. Obrigado. Mamara? E o parágrafo deixa bem claro para a gente que Jeová é tão maravilhoso que ele nos deu os anciãos, o exemplo de Jesus, registrado na Bíblia, né? Nos dá o seu Espírito Santo. E o que temos que fazer? Jeová não espera que a gente consiga se tornar um cristão maduro sozinhos. Precisamos pedir ajuda também. Essas ajudas que Jeová nos dá. Então, se nós usarmos essas ajudas, com certeza, e tivermos vontade de crescermos espiritualmente, seremos cristãos maduros. E vamos cada vez mais amadurecer. Isso mesmo. Aproveite, né? Use essas ferramentas dadas por Jeová, né? Faça pleno uso delas. Você vai progredir, você vai crescer a madureza, né? A importância do alimento sólido, parágrafo 12. Básica a respeito do Cristo, ou seja, as primeiras coisas que aprendemos: o arrependimento, a fé, o batismo e a ressurreição. Esses são alguns dos ensinos básicos que todo cristão deve conhecer e acreditar. É por isso que o apóstolo Pedro falou sobre eles quando pregou a uma multidão no dia de Pentecostes. Paulo também deixou claro que para alguém se tornar discípulo de Cristo, é essencial acreditar nesses ensinos e na esperança da ressurreição. Mas para nos tornar cristãos maduros, precisamos ir além desses ensinamentos básicos. O que é a doutrina básica a respeito do Cristo? Otávio? São alguns dos ensinamentos básicos que nós aprendemos quando estamos começando. O arrependimento, a fé, o batismo e a ressurreição. Obrigado, Otávio. Isso mesmo. Então não queremos ficar nesses ensinos básicos, né? Queremos amadurecer.
Vamos ver o parágrafo 13. O alimento sólido é diferente dos ensinos básicos, porque inclui as leis e os princípios de Jeová, que nos ajudam a entender a sua forma de pensar. Para nos alimentar bem em sentido espiritual, precisamos estudar, meditar e aplicar cuidadosamente a palavra de Deus. Quando fazemos isso, aprendemos a tomar decisões que agradam a Jeová. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Hebreus 5, 14. Vamos pedir para a Majane ler para nós? Mas o alimento sólido é para as pessoas maduras, para aqueles que, pelo uso, têm sua capacidade de discernimento treinada para saber distinguir tanto o certo como o errado. Obrigado, irmã, pela leitura. O que precisamos fazer para nos beneficiar do alimento espiritual sólido mencionado em Hebreus 5,14? E aqui nós temos uma imagem também que pode ajudar em seu comentário. Vamos ouvir a primeira irmãzinha Júlia? Precisamos estudar, meditar e aplicar cuidadosamente a palavra de Deus. Quando fazemos isso, aprendemos a tomar decisões que agradam a Jeová. Obrigado, Júlia, isso mesmo. Gostaria de comentar essa imagem para nós. Bom, Caio? Eu, pessoalmente, encarei essa situação do irmão na imagem como um termômetro, onde se para mim está difícil tomar a decisão de deixar de assistir um filme ou conteúdo inapropriado, isso quer dizer que eu estou precisando de mais alimento espiritual sólido e preciso agir, pois essa situação não deve ser uma escolha difícil para nós. Isso, tem a ver com a madureza, né? Muito bem, obrigado. Vamos ouvir o Ricardinho? O texto de Hebreus 5,14 nos ensina que nunca precisamos parar de fortalecer nossa confiança em Jeová. Assim como comer alimentos saudáveis nos ajuda a ter um corpo forte, aprender sobre Jeová nos ajuda a ter uma fé forte. E é preciso tempo para treinar, sermos cristãos maduros. Isso, obrigado. Irmã Elaine? Então, para que a gente possa realmente pensar como Jeová pensa, a gente precisa estudar, né, suas leis e seus princípios, né? Então, eu gostei muito da sugestão aqui da nota, desse projeto de estudo, né? Que fala que quando formos fazer uma leitura da Bíblia, nós precisamos analisar o contexto, né, o que acontece antes e depois, também os detalhes, né, quais são os costumes da época, que leis estavam envolvidas e assim por diante. E depois pensar nas lições, né, que nós podemos aprender e como colocar em prática, né? Porque daí, como disse o texto de Hebreus, é pelo uso, né, que nós vamos saber o que é certo e o que é errado. Isso, aí nós vamos nos aprofundar naquele tema, né, naquele assunto, né? Não vamos simplesmente ler. Bom, Renan? Conforme já destacado, né, em vários comentários, também em alguns parágrafos, isso é um processo contínuo, né? Ou seja, nós nunca vamos parar de compreender cada vez mais as leis que Jeová deu ao seu povo, mesmo as leis que talvez não se apliquem mais, mas os princípios por trás dela que não deixaram de se aplicar e refletem, né, a personalidade de Jeová, os princípios contidos na Bíblia, ações que Jesus, enquanto esteve na Terra, teve com pessoas específicas e os aprendizados que tiramos disso. Então, à medida que continuamos nos esforçando em aprender cada vez mais disso, nós vamos como que amadurecendo cada vez mais, né?
e aprendendo cada vez mais a forma como Jeová pensa sobre os assuntos. Isso naturalmente vai fazer com que nós, ao tomarmos decisões, com cada vez mais facilidade, venha à nossa mente o que Jeová já fez naquela mesma situação, ou numa situação parecida, né? Ou o que o Senhor Jesus, enquanto esteve na Terra, agiu, né? Como ele agiu em determinada circunstância. Então, conforme formos fazendo isso, cada vez vai ficando mais fácil, né? Mais natural também agirmos assim. É isso que diz o texto, né? Pelo uso, né? Nós vamos treinar pelo uso. Cada vez, quanto mais usamos, mais aprendemos, mais nos aprofundamos, né? E mais conhecimento. Afinal, Jeová fez o nosso cérebro com a capacidade infinita de aprendermos, né? Então, nunca vamos parar de aprender, né? Então, queremos amadurecer cada vez mais, né? Vamos ao parágrafo 14. Quando um cristão que não é maduro precisa tomar uma decisão, pode ser difícil raciocinar usando princípios bíblicos e saber como aplicá-los. Alguns acham que só porque não existe uma lei específica na Bíblia, eles podem fazer o que quiserem. Já outros querem que exista uma regra para cada situação. Por exemplo, parece que os cristãos em Corinto pediram para Paulo criar uma regra sobre alimentos que tinham sido oferecidos a ídolos. Em vez de dizer o que deveriam fazer, Paulo falou sobre a importância da consciência e explicou que cada um tem o direito de escolha. Paulo raciocinou com os coríntios usando princípios. Assim, cada pessoa podia tomar suas decisões com a consciência tranquila e sem fazer outros tropeçar. Ao fazer isso, Paulo estava ajudando os coríntios a crescer espiritualmente. Dessa maneira, eles podiam usar o próprio discernimento, em vez de ficar procurando por regras ou depender de outra pessoa para tomar decisões. Como Paulo ajudou os coríntios a crescer em sentido espiritual e se tornar maduros? Irmão Siqueira? Então, algumas pessoas acham que só porque não existe uma lei específica pode fazer o que querem. Não é bem assim, né? E a Bíblia não tem leis dizendo proibido para tudo. Não se consegue. A pessoa tem que crescer no sentido espiritual, ser maduro, ter discernimento para saber decidir as coisas baseado na sua consciência, não na consciência de uma outra pessoa. Por exemplo, ele pode passar no lago e está lá escrito, proibido entrar no lago. Então ele não entra porque está proibido. Se tirar aquela placa e pôr lago contaminado, não entre, ele vai entrar? Só porque não tem a placa proibida? Não. Ele sabe que aquele lago é um lago contaminado, então não vai entrar. Então a consciência tem que fazer esse ditames. E isso só é possível quando a pessoa adquire um entendimento, um discernimento, um conhecimento espiritual da Bíblia para ele tomar a decisão certa. Isso, exatamente. Irmão Isaías? E nesse caso, Paulo fez exatamente isso com aqueles irmãos, né? Ele os ajudou a terem o seu próprio discernimento, a usarem o seu raciocínio, em vez de ficar procurando por regras. Então, eles podiam basear a sua decisão em princípios. Então, é assim que nós devemos fazer também, né? Quando pesquisamos, quando estamos a par dos princípios de Jeová, os princípios da Bíblia, nós podemos tomar decisões também que não firam a nossa consciência e nem a consciência de outros. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Vamos ao parágrafo 15. Importante com o que Paulo escreveu aos cristãos hebreus. Alguns não continuaram crescendo em sentido espiritual. Na verdade, eles voltaram a precisar de leite, não de alimento sólido. Eles não aceitaram as coisas novas que Jeová estava ensinando. Alguns achavam que ainda era preciso seguir a lei mosaica. E olha, que 30 anos já tinham se passado desde que o sacrifício de Jesus tinha acabado com a obrigação de seguir essa lei.
Qualquer pessoa que lê a carta inspirada de Paulo aos Hebreus percebe que ela tem alimento espiritual sólido. Foi exatamente essa carta que ajudou aqueles cristãos a entender que a nova maneira de adorar a Jeová que Jesus tinha ensinado era muito melhor. Assim, eles tiveram a coragem necessária para pregar apesar da perseguição dos judeus. Como Paulo ajudou os cristãos hebreus a fazer progresso espiritual? Vamos ouvir o irmão Paulo. Paulo escreveu uma carta aos cristãos hebreus, onde nela ele traria alimento espiritual sólido da parte de Jeová. Isso faria com que aqueles cristãos entendessem que não precisavam mais seguir a lei mosaica e que agora precisavam seguir ao que Jesus disse. Isso, obrigado. Fazia quanto tempo já que... Irmã Simone? Então já tinha se passado 30 anos, né, desde que Jesus, né, ele se sacrificou para acabar com aquela obrigação, né, de seguir aquela lei. E eles ainda estavam presos àquela lei, né, mosaica. Então Paulo precisou usar essa carta, escrever essa carta, para que os irmãos pudessem assim ver que a maneira de como agora, depois da morte de Jesus Cristo, ficou melhor servir a Jeová. Isso. E hoje também é assim, né? Vez por outra, conforme os irmãos bem comentaram, recebemos instruções da organização, né? Por meio de cartas, nos orientando a como devemos agir, como devemos nos comportar, algumas atualizações, novas luzes, e queremos seguir, né? Não queremos ficar presos a algo que deixou, né? Algo que ficou para trás, né? Queremos andar seguindo o carro celestial de Jeová, né? Não seja autoconfiante, parágrafo 16. Nós precisamos nos esforçar não só para alcançar a madureza, mas também para mantê-la. Isso significa que não devemos achar que já somos maduros o suficiente ou que nada pode abalar nossa amizade com Jeová. Também devemos persistir em nos examinar para ter certeza que estamos fazendo progresso. Além de avançar a madureza, o que mais precisamos fazer? Irmã Kellen? Então é importante nós mantê-la. Conforme mostra 1 Coríntios 10, 12, quem pensa estar de pé, cautele-se para que não caia. Então não devemos achar que nós somos maduros o suficiente e que nada pode abalar a nossa amizade com Jeová. Por isso que é importante nós fazermos o que mostra 2 Coríntios 3, 5, sempre persistir nos examinar, para a gente ter certeza que nós estamos continuando sempre fazendo progresso. Isso, obrigado. Irmã Vânia? Não esperamos em cair em uma pedra ou uma rocha grande, porque nós estamos enxergando. Geralmente nós vamos cair em pedrinhas, porque elas nos faz escorregar e não vemos. Então a autoconfiança, ela não faz enxergar as pedrinhas. Então nós devemos sempre analisar a nossa madureza espiritual, sempre estar em manutenção nesse sentido, para enxergar essas pedrinhas que podem nos derrubar. Isso mesmo. Podemos ser atingidos, né, e deixar. Então, jamais queremos ser autoconfiantes. Vamos ao parágrafo 17. Na carta aos Colossenses, Paulo mais uma vez fala sobre a necessidade de continuar maduro. Os colossenses já eram plenamente desenvolvidos, mas Paulo os avisou sobre o perigo de pensar como as pessoas do mundo. E Epáfras, que provavelmente conhecia muito bem os irmãos daquela congregação, orava constantemente por eles, para que, por fim, estivessem completos, ou seja, maduros. O que aprendemos com isso? Tanto Paulo quanto Epáfras sabiam que para continuar maduro é preciso bastante esforço e ajuda de Deus.
Eles queriam que os colossenses continuassem progredindo, independentemente de qualquer desafio que enfrentassem. Como a carta de Paulo aos Colossenses mostra a importância de continuar maduro. Irmã Elaine? Nessa carta, o apóstolo Paulo ele alertou sobre o perigo, né, de começar a pensar como as pessoas do mundo. E Epáfras, ele também orava constantemente pelos irmãos, né, para que eles estivessem completos. Então, nessa carta, ficou claro que é necessário, para que a pessoa continue maduro, é necessário esforço e ajuda da parte de Jeová. Então, eles tinham que continuar progredindo, independente dos desafios que eles passassem. Isso. É algo contínuo, né? Muito bem. Malerce? E esse aviso que o apóstolo Paulo deu em Colossenses 2:8 não foi para descrentes, foi para cristãos que tinham sido ungidos com o Espírito Santo. Mas ainda assim, eles corriam perigo, porque Satanás faz de tudo para desviar os servos leais de Jeová. E ainda mais hoje, né, que estamos vivendo em dias cada vez piores. Devemos tomar muito cuidado. Isso. Então não importa, né, quanto tempo nós temos de verdade. Satanás ataca a todos, né? Então todos precisam continuar vigilantes e maduros, né? Vamos ao parágrafo 18. O apóstolo Paulo avisou aos hebreus que até um cristão maduro poderia perder a aprovação de Jeová para sempre. O coração de um cristão poderia ficar tão duro a ponto de não se arrepender e receber o perdão de Jeová. Ainda bem que os cristãos hebreus não tinham chegado a esse ponto. O que dizer dos cristãos hoje que se tornam inativos ou são desassociados, mas depois se arrependem e voltam para a congregação? A humildade deles já mostra que são diferentes daqueles que Paulo descreveu. Aqueles irmãos corriam o risco de perder para sempre a aprovação de Jeová. É claro que quando uma pessoa volta para Jeová, ela ainda precisa de ajuda. Por isso, os anciãos da congregação provavelmente vão designar um irmão experiente para ajudá-la e se fortalecer em sentido espiritual. O que poderia acontecer com um cristão maduro? E aqui nós temos uma imagem também, né? Uma parecida. Então o apóstolo Paulo avisou aos hebreus que até um cristão maduro poderia perder a aprovação de Jeová para sempre. O coração de um cristão poderia ficar tão duro a ponto de não arrepender e receber o perdão de Jeová. Isso mesmo. Agora, quando esse cristão talvez fique inativo ou é desassociado, mas deseja retornar, o que acontece conforme mostra essa imagem? Irmão Geraldo? Então nós vemos aí o caso, né, de uma pessoa que talvez era inativo ou desassociado, se arrependeu, voltou para a congregação, né, mostrou humildade. Então é diferente daquela pessoa que fala aqui no início do parágrafo, né, que era um cristão com o coração tão duro que não se arrependia, né, e não tinha o perdão de Jeová. Então essas pessoas que são inativas ou desassociadas e voltam, se arrependem e voltam, essas pessoas são ajudadas por Jeová e ajudadas pelos membros da congregação. Mas mesmo assim, elas ainda precisam de ajuda. Então os anciãos vão designar um irmão experiente para poder ajudá-las em sentido espiritual. Isso. Jeová dá todo o suporte, né? Jeová quer que realmente todos sejam maduros dentro da organização, né? Vamos ao parágrafo 19.
Se você está se esforçando para ser um cristão maduro, você vai alcançar esse objetivo. Continue a aprender sobre as verdades profundas da Bíblia e a pensar cada vez mais como Jeová. Se você já se tornou um cristão maduro, faça tudo o que puder para sempre continuar assim. Pergunta do 19. Qual deve ser o nosso objetivo? Irmã Edna? Então, nosso objetivo deve ser continuar sempre a aprender mais sobre as verdades profundas da Bíblia e a pensar cada vez mais assim como Jeová. Isso, que todos nós façamos isso, né? Agora nós temos 3 perguntas de recapitulação. Como você responderia? O que significa se tornar um cristão maduro? Irmã Daniela? É quando um cristão continua aumentando o seu amor por Jeová e leva em conta as leis e princípios da Bíblia ao tomar decisões. Obrigado, irmã. Como podemos crescer em sentido espiritual? Como podemos crescer em sentido espiritual? Irmã Ana Carolina? Para crescermos em sentido espiritual, nós precisamos nos esforçar para nos achegar a Jeová, nos alimentar com alimento espiritual sólido, que vem de estudar, meditar e aplicar o que está na Bíblia, nos permitindo assim a tomar decisões que agradam a Jeová. Isso, muito bem. Por que não devemos ser autoconfiantes? Irmã Giovana? Porque nós podemos perder a madureza espiritual e voltar a precisar do alimento básico. Então, nós precisamos nos esforçar não só para alcançar a madureza, mas também para mantê-la. Não devemos achar que já somos maduros o suficiente ou que nada pode abalar nossa amizade com Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Então, esse estudo nos mostrou, a importância de continuar fazendo progresso. Nós nunca paramos de progredir dentro da organização de Jeová, Desde o dia que nós nos batizamos até para sempre, eternamente. Nós vamos continuar progredindo, nós vamos continuar avançando a madureza, porque Jeová nos fez assim, Então queremos aproveitar toda a oportunidade, Queremos nos tornar cristãos maduros, mas o primeiro passo é nós termos o desejo, Nós queremos nos colocar à disposição, fazer mais, pesquisar, buscar conhecimento, estudar coisas profundas, sair do leite, mas ir profundamente, entender o porquê das coisas, E aí sim nós seremos cristãos maduros e vamos estar preparados para enfrentar os desafios, tanto agora como aqueles que virão no futuro, Que todos nós possamos amadurecer cada vez mais em sentido espiritual e temos certeza que os irmãos estão se esforçando muito para fazer isso. Obrigado, irmãos, por seus bons comentários, pela boa participação. E assim nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Antes de encerrarmos com cântico e oração, nós temos um anúncio para ler para a congregação. Nós vamos convidar o nosso irmão Takeshi Kanada para ler para nós esse anúncio, tá bom? Para as congregações, atualização sobre a situação dos irmãos no Rio Grande do Sul. Gostaríamos de atualizar vocês sobre o que os anciãos, superintendentes de circuito locais e comissão de ajuda humanitária vêm fazendo a favor de nossos irmãos afetados. Enquanto as águas das enchentes baixavam, a Comissão de Ajuda Humanitária convidou cerca de 3.000 voluntários com a petição para fazer mais no Serviço de Jeová A2 e forneceu treinamento específico sobre como realizar com segurança a limpeza das moradias. Com a ajuda dessa grande equipe, 350 casas particulares foram limpas até o momento, como podemos ver nas imagens 1, 2 e 3, por favor.
Já foram iniciados os reparos e consertos nos salões do reino danificados. Por isso, a maioria das congregações já pode voltar a se reunir presencialmente no seu próprio salão do reino ou no de uma outra congregação vizinha. Betel convidou algumas congregações para ajudar, dando itens domésticos novos. Alguns desses itens já chegaram e estão sendo distribuídos para os irmãos que haviam perdido tudo. Podemos ver isso nas imagens 4, 5 e 6, por favor. O que estamos planejando para os próximos dias? A Comissão de Ajuda Humanitária continuará coordenando a limpeza das moradias e distribuindo os itens domésticos para outras famílias que ainda precisam. Além disso, a Comissão de Ajuda Humanitária começou a avaliar dezenas de moradias que foram seriamente danificadas para definir que tipo de conserto será possível fazer. Em breve, enviaremos mais atualizações sobre o andamento desses concertos. Aproveitamos para agradecer sua grande generosidade em apoiar com seus donativos esse serviço de ajuda aos irmãos afetados. Por favor, continuem orando pelas equipes envolvidas nesse grande projeto e pelas famílias que estão retomando sua rotina. Muito bem, então agora vamos encerrar a nossa reunião. Agradecemos ao irmão Takeshi pela excelente leitura que nos ajudou aqui no entendimento, também pela leitura da carta. Agora queremos encerrar a nossa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová, o cântico número 65. Confiantes, nós vamos continuar. E após o cântico, convidamos o nosso irmão Lucas Franco para nos representar aqui em oração.